Fala galera, bem-vindos ao canal do Poli. Se você acha que para ser promovido precisa ser aquele famoso puxa-saco, aquele queridinho do chefe, eu acho que você está muito enganado. E no vídeo rápido de hoje, eu vou te contar como eu fiz para ser promovido 5 vezes no meu último trabalho e o que eu acho aí que tem travado as pessoas de conquistar aquela tão famosa e sonhada promoção. Sem enrolação, bora pro vídeo? Eu comecei como analista de negócios júnior. É uma nomenclatura bonita aí para quem não conhece, mas basicamente você é como se fosse um atendente. É um atendente. Mas como eu trabalhava numa fintech, numa big tech, a nomenclatura que veio de registro ali na minha carteira foi como analista de negócios júnior. Inclusive eu adorava falar que eu era analista de negócios júnior de um banco. Coisa besta, né? Mas que para mim fazia todo sentido ali falar para os meus amigos. E eu saí dessa empresa depois de 5 anos como engenheiro de software. Puta diferença, né? Então saí de atendimento e saí ali como engenheiro de software. Eu já falei em vídeos anteriores, né? Então eu já passei por áreas de suporte, liderança e por último eu passei por área tech. O importante aqui não é falar de cargo e sim da postura. E se você ficar esperando aí ser notado, isso não vai acontecer. Principalmente para quem está trabalhando em home office. Se tem uma skill aí que eu considero como uma das mais valiosas aí no mundo corporativo, até mais do que os conhecimentos, suas habilidades, eu acho que o que mais importa no mundo corporativo é você ser uma pessoa proativa. Proatividade, tem muita gente que acha que ser proativo é você se sobrecarregar de coisas de outras áreas, ou você puxar a responsabilidade que não é sua, ficar querendo se mostrar em momento que não deveria, sabe? E eu acho que é uma besteira, sabe? Eu acho que ser proativo é uma das coisas que mais me ajudaram a ser bem visto nos meus trabalhos, nos meus últimos trabalhos, e o que carimbou o meu passaporte de vez para as promoções, para os méritos, ou até mesmo que me fez ser bem quisto aí em todas as áreas. Por quê? Quando você é proativo, principalmente no home office, você é uma pessoa que gosta de ajudar, sem querer ser puxa-saco. Você de fato gosta de ajudar as pessoas, você é curioso, você se envolve em projetos que não tem nada a ver com você só para ajudar, para aprender. Você vai colocando a mão na massa ali, você acaba se vendendo sem você perceber, sabe? As pessoas vão notando você, visibilidade muito positiva por onde você passa. Para mim, a principal habilidade que a pessoa tem que ter para ela conseguir a tão famosa, a tão sonhada promoção é a proatividade. E assim, eu vou dar um exemplo aqui de como eu fui proativo nesse início do meu trabalho lá da minha jornada. E rapidamente, assim, eu já consegui uma promoção que até eu fui surpreso. Eu até me emocionei quando eu recebi essa promoção. Só que assim, não é tão simples de aplicar a proatividade no dia a dia do mundo corporativo, porque você pode ser confundido com puxa-saco. E isso às vezes desmotiva, sabe? Seus próprios colegas de trabalho às vezes vão te olhar com um olho ali que você não está acostumado. E você vai ter que passar por isso, você vai ter que ter maturidade suficiente ali para continuar fazendo o que você se propôs a fazer, que era ser proativo. E aí eu vou dar um exemplo rápido aqui. Quando eu iniciei nessa fintech, nessa startup, eu tive quase um mês de onboard ali. Então eu tive um mês para estudar, para aprender junto com outras pessoas, de cabo a rabo ali, o aplicativo do banco e como eu poderia auxiliar essas pessoas usando as ferramentas internas ali de como eu poderia atender os clientes, como eu poderia acessar os sistemas ali e tudo mais. Eu acho que eu fui o cara mais chato desse treinamento. Por quê? Eu parava muito o treinamento para perguntar, para tirar dúvidas, porque de fato eu estava tendo dúvida, de fato eu estava tendo curiosidade, de fato eu estava empolgado em conhecer o produto e anotando tudo, anotando tudo. Então, quando você é uma pessoa proativa, você automaticamente você é curioso também. E todo mundo na sala ali que estava comigo dava para perceber esse desconforto. As pessoas, nossa, de novo o cara vai parar ali para perguntar. Só que assim, eu estava no meu direito de treinamento, de curso, e eu poderia muito bem não perguntar e ficar com a dúvida ali para mim. Mas o momento de perguntar era aquele, e se você tá com dúvida, você tem que perguntar, independente do que as pessoas vão achar. Esse é o meu perfil e deu certo para mim. Quando eu cheguei, que eu fui colocar a mão na massa então para atender, na primeira semana, eu não perguntava nada. Diferente dos meus colegas lá que ficavam olhando com um olhar meio estranho para mim quando eu ficava perguntando, no momento que era para perguntar. Não sei se vocês estão entendendo, mas as pessoas que me criticaram lá depois, elas estavam com dificuldade ali na hora de colocar a mão na massa, na hora de atender. Olhando para o meu trabalho aqui, eu tive uma curva de aprendizado muito mais avançada que a deles. Por quê? Porque eu fui proativo na hora do meu treinamento. Eu aproveitei bem ali o tempo que eu tive ali daquele treinamento, justamente para já estava vendo uma oportunidade de crescimento ali nessa empresa
que as outras pessoas às vezes não estavam vendo. Enquanto eles estavam pensando ali em iniciar na empresa, eu já estava com o pé lá na frente, já em como eu poderia ser promovido. E não ter dúvidas nos processos da empresa no início é muito difícil. E quando você já inicia no atendimento com tudo cravadinho, como se você fosse uma pessoa que já tivesse 6 meses, 3 meses de trabalho, você vai se destacar. Que foi o que aconteceu. Com 3 meses de empresa, eu já estava com todos os indicadores. Que quando você trabalha com atendimento, você trabalha com metas. Então você tem meta de qualidade, você tem meta de entrega, de tempo de resposta, e todas essas metas eu já estava lado a lado com quem já tinha 1 ano de empresa, de quem tinha 6 meses de empresa. Então, o detalhe da meta foi também um grande avanço ali para me destacar. A questão da proatividade nos treinamentos e a proatividade de começar a ajudar esses meus amigos que tiveram dúvida e que me julgaram lá quando eu estava tendo dúvidas. Então, a minha própria proatividade de aprender ali no curso, no treinamento, fez com que eu tivesse skill suficiente para começar a ajudar esses meus amigos. E eu não tive vergonha nenhuma. Eu fazia o meu trabalho e ao mesmo tempo eu ajudava o colega da mesa do lado, eu ajudava pessoas que já trabalhavam lá e eu fui me destacando, me destacando, me destacando. E eu acho que o ponto principal dessa minha proatividade é que como eu iniciei como atendente de analista de negócios, que era um atendente de uma startup, o diferencial lá é que você não tinha obrigação de ligar para nenhum cliente. Tudo era via chat ou e-mail, então ou redes sociais. Só que assim, eu vim de outros empregos, de outros trabalhos, eu já tinha maturidade profissional para saber que uma ligação às vezes resolveria muito mais rápido do que ficar teclando ali com o cliente. Só que a grande maioria das pessoas que trabalhavam ali comigo, elas não gostavam de forma alguma de ligar. E eu também, assim, eu até acho que é válido essa questão, porque às vezes você liga para uns clientes que, pelo amor de Deus, né? Só que eu não tinha esse problema, porque eu já trabalhei com cobrança de cliente, eu já trabalhei em financeiro, em contas a pagar e receber, e eu tinha que ficar ligando para cliente, às vezes engolindo sapo, engolindo sapo. E nessa empresa, eu adorava ligar para o cliente para falar que o caso dele estava resolvido. Ou ligar para um cliente para falar assim, o que está acontecendo com você? Você não está conseguindo comprar agora com o seu cartão de crédito? Me fala agora o que está acontecendo que eu vou resolver o seu problema agora. O cara me falava o problema dele ali na ligação, eu já anotava tudo o problema dessa pessoa e o que eu fazia? Eu vou resolver o seu problema. Em mais ou menos tantas horas eu vou ligar para você com a resolução. Eu garantia para a pessoa que o problema dela ia ser resolvido. E eu era doido, porque assim, nem sabia se o problema da pessoa ia ser resolvido. Mas eu ligava para essa pessoa e garantia que a experiência no atendimento dela ia ser diferente de um simples chat, de um simples e-mail. E aí, para minha surpresa, sem eu saber, eu trabalhava presencial nessa época. Isso foi antes do home office, antes da pandemia. Isso foi lá em 2019, né? E para minha surpresa, tinha uma pessoa que trabalhava atrás de mim, que ela era coordenadora do atendimento. E assim, tinha o meu momento de descontração ali com meus amigos, a gente podia trabalhar assistindo vídeo, tinha piscina de bolinha, tinha videogame. Nessa startup tinha tudo que toda startup quer entregar para as pessoas, né? Só que assim, na hora de trabalhar é hora de trabalhar. E essas ligações que eu fazia para os clientes, voluntariamente, ninguém me obrigava a ligar para esses clientes, aumentaram significativamente a qualidade dos meus atendimentos. Então, as minhas notas de atendimento começaram a chegar excelente. Então, eu tive um CSAT muito alto para me destacar ali. Só que a pessoa que trabalhava atrás de mim era logo coordenadora. Só que ela não falava que ela era coordenadora. Ou se falou, eu nem percebi. E aí, o que foi o diferencial? Ela percebia eu ligando, nesses 3 meses que eu trabalhei ali, ela percebia eu ligando, ela percebia essa minha proatividade, garantindo para o cliente a qualidade no atendimento, a resolução de problemas. E aí, com 3 meses, ou 4 meses mais ou menos, saiu uma oportunidade para um cargo de analista de negócios pleno, que basicamente você iria ser um guru do atendimento para ajudar todas as pessoas ali da operação com dúvidas. Então, fulano está com uma dúvida, você vai ter que ir lá ajudar ele com essa dúvida. O cliente está com um problema atritado, você vai ligar para esse cliente e vai resolver, porque você é um nível 2. Cara, eu tava assim, morrendo de medo, 4 meses ainda na empresa, não vou passar. Eu tinha a expectativa muito baixa e já tinha mais ou menos umas 120 pessoas na operação lá trabalhando. Tinha gente que já tinha mais de 1 ano e não tinha sido promovida. E assim, eu ouvi pessoas falando assim, se cadastra, só se cadastra lá, faz a entrevista. E eu fiz o quê? Eu vou me cadastrar então. Eu fui lá, me cadastrei. Eu lembro que tinha que ter 2 meses de meta batida, tanto de qualidade quanto de tempo de resposta de atendimento.
e eu fui lá e me cadastrei. Quando eu fiz a entrevista, eu fiz super natural, falei tudo que eu fazia ali para resolver os problemas dos clientes, falei das minhas experiências anteriores, mas eu confesso para vocês, eu não tinha esperança nenhuma de ser promovido naquele momento, porque tinha muita gente boa nessa empresa também, muita gente mesmo. Eu era só mais um ali. Só que assim, todas essas coisas que eu falei para vocês me fizeram ser notado na empresa e fez total diferença nessa promoção. E eu fui promovido. Eu lembro muito bem, quando eu fui promovido, que eu recebi essa notícia, eu fui chamado numa sala e eu até achei que eu estava sendo mandado embora, que eu ia ser mandado embora, porque eu ainda estava dentro tinha acabado de sair da experiência, né? E eu não sabia porque tinham me chamado para essa linha. Quando eles mostraram que eu fui promovido, eu quase tive um treco. Eu quase tive um treco, porque assim, eu não esperava que eu estava sendo notado. E isso foi combustível para eu continuar sendo esse perfil, esse tipo de pessoa, sabe? Eu ligava para minha mãe soluçando, chorando, porque assim, meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, eu não sou de uma família rica, né? Eu não sou herdeiro, eu não sou nada. Eu vim de uma família que tem trabalhos comuns, né? E quando eu contei para minha mãe que eu fui promovido, ela ficou muito feliz, muito feliz. Eu ia poder ajudar mais em casa, com salário e tudo mais. Então, a dica principal aqui é você ser proativo, independente do que as pessoas vão achar, independente do que as pessoas vão pensar, né? Você tem que continuar ajudando as pessoas, colocar a proatividade em primeiro lugar ali, que você vai ser bem visto, isso daí vai contar muito para essa sua promoção. A segunda habilidade que eu acho muito importante mencionar aqui é a inteligência emocional. Essa, com certeza, é uma das skills, uma das habilidades que vão te levar para outro patamar no mundo corporativo. Eu confesso que mesmo depois de ter sido promovido algumas vezes, até mesmo quando eu estava em cargo de liderança, eu me deparava com situações que mexiam muito com o meu emocional e confesso que às vezes eu me envolvia com atritos ou acabava expondo um lado meu que eu não gostaria no meio de uma reunião, por exemplo. Mas isso pode acontecer, só não deve acontecer com constância. O que você tem que fazer é investir muito nesse seu lado emocional, em terapia, em desabafar com um amigo, desabafar com seu par, né? No caso, se você tem uma esposa, se você tem um marido aí, você desabafe com eles, conte dos seus problemas corporativos, isso vai fazer um bem danado do que você do nada simplesmente soltar numa reunião uma pérola ou acabar desabafando com alguém errado ou acabar sendo grosso no momento errado, sendo uma pessoa mostrando um lado que você não gostaria, sabe? Não tendo inteligência emocional. E isso é o que mais pega no mundo corporativo, principalmente também no home office, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você está trabalhando aí como atendente, por exemplo, e te pediram para fazer um relatório que não tem nada a ver com atendente. Então, fulano, Fábio, eu quero que você agora vai lá e extrai um relatório da plataforma X e traga para mim quantos clientes tiveram atritado nesse mês. Se você não tem inteligência emocional, se você é uma pessoa que não pensa para frente, que não pensa positivo, você talvez acaba se colocando em situações desagradáveis. Tem gente que vai pegar e vai falar assim: eu não sou pago para fazer isso, eu sou pago para atender cliente e pronto. Eu não sou pago para fazer relatório. Relatório tem uma área lá que faz, manda lá pro back-office, ele se vira. Pronto, você acabou de se queimar no trabalho e você não vai ser promovido. E eu também não estou falando que você tem que aceitar tudo de mão beijada. Então a pessoa pediu para você fazer um desvio de função, você vai fazer. Não, não é isso, não é isso. Você também tem que saber ali onde você está colocando o pé, né? Se você está numa empresa que fica se sobrecarregando, eu acho que você tem que rever bem esse seu emprego. Mas se você está uma empresa gostosa de trabalhar, numa empresa que você tá vendo ali que eles te valorizam, não tem por que você fazer um pouquinho a mais de vez em quando ali quando te peçam, porque às vezes estão te testando também, querem ver se você já está preparado para o nível 2. Muitas vezes para você ser promovido, você tem que ter essa inteligência emocional para agir para o seu lado positivamente, sabe? E ter inteligência emocional para receber também feedbacks negativos, tá? Tem muita gente que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa educada e tudo mais, mas basta você falar um lado dela negativo ou até mesmo algo que ela fez que não foi agradável no trabalho ou um feedback negativo, ela não vai receber bem esse feedback e vai começar a trabalhar mal, vai começar a fechar a cara ali, já era, ela vai acabar sendo má vista nessa empresa, ela simplesmente vai rasgar o passaporte dela e não vai ser promovida. Essa é a minha percepção, tá? Então, a inteligência emocional, se você tem como investir nela, eu acho que vale muito a pena você investir, tá? O terceiro item aqui que é legal falar, que eu acho que tem que ter, a pessoa tem que ter, é a malandragem no mundo corporativo. A malandragem no bom sentido, claro. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu falei ali que eu ligava para os meus clientes,
eu estava querendo ser um malandro, por exemplo, me destacar sem passar por cima de ninguém. Era uma oportunidade que eu vi que ninguém estava fazendo, mas que se eu fizesse, com certeza ia se destacar. Porque eu vi que quando eles estavam aplicando o treinamento, eles já falavam que possivelmente que no futuro ia precisar ligar para esses clientes para melhorar a qualidade e tudo mais. Eu tive essa iniciativa de começar a ligar para os clientes, basicamente eu fui um malandro ali e acabei me destacando, entendeu? Tem outras coisas também, por exemplo, se você está no meio de uma reunião que tem um monte de gente inteligente ali, um monte de gente que pode agregar coisas profissionalmente para você, você vai entrar nessa reunião sonso, você vai entrar nessa reunião caladinho, você vai se apresentar e vai ficar ali para aprender. Tem gente, igual eu sou muito comunicativo. Muitas vezes eu já entrei em reuniões que eu deveria ficar quieto para aprender e eu não fui malandro o suficiente. Eu queria falar, eu queria atropelar todo mundo e muitas vezes a gente tem que ter essa malandragem para saber se comportar até mesmo nessas questões aí. E então é mais uma dica que eu dou aqui para você. Seja malandro no mundo corporativo. Tem a hora de ser ingênuo e tem a hora de você ir para cima. Agora eu vou falar de um quarto item aqui que para mim também é um dos principais e que me ajudaram muito, principalmente no mundo corporativo, no mundo CLT. Eu acho que assim, todo mundo tem que ter um objetivo, tem que ter uma motivação fora ali do trabalho. A minha motivação ali, quando eu entrei na área de atendimento ali desse banco, qual que era? Ver uma oportunidade ali de como eu poderia ser útil ali. Como que eu posso ser útil como pessoa dentro dessa área que eu estou agora, atualmente. Independente se eu quero ser promovido, se eu quero ganhar mais, isso é uma consequência. Mas antes, eu gostaria de ser útil. Como que eu posso ser útil para o maior número de pessoas? Então, esse era o meu objetivo principal. Inclusive, em todas as minhas avaliações 360, eu não vou falar aqui o que é a avaliação 360, para quem não conhece, mas deem uma pesquisada aí que vocês vão descobrir. Mas toda a avaliação 360 minha, eu colocava lá que o meu objetivo principal ainda continuava o mesmo, que era ajudar o maior número de pessoas possíveis dentro ali da área que eu estava, sendo externa ou interna. Então, poderia, por exemplo, quando eu era atendente, eu coloquei como meta, não era ter um tempo melhor de atendimento, não era ter uma nota de qualidade melhor, era conseguir ajudar o maior número de possíveis de clientes atritados, possíveis clientes que estavam tendo problemas. Que a consequência disso, quando você está pensando em ajudar um maior número de pessoas, é a promoção, é ganhar mais, porque você está usando como que eu posso falar assim? Você está sendo útil para a humanidade. Então esse era o meu propósito de vida. Então eu acho que você tem que encaixar a empresa que você está trabalhando atualmente, a área que você está trabalhando atualmente, com um propósito de vida. Por mais, ela pode não fazer sentido no mundo corporativo, mas se você pensar bem, tentar encaixar, vai fazer sentido, sabe? O meu propósito é ajudar o maior número de pessoas. Como que eu posso fazer aqui na área de atendimento, né? Quando eu fui para a área de TI, o meu propósito continuou sendo o mesmo, ajudar o maior número de pessoas, sendo interno ou externo. Eu conseguia, quando eu estava desenvolvendo um código, quando eu estava ali ajudando o meu colega de trabalho, eu estava ajudando o maior número de pessoas. Então, isso me fez tirar um pouco o olhar, a visão só para o financeiro. Ah, se eu estou ganhando pouco, eu atendo 300, 400 clientes e recebo só essa mixaria. Nossa, o fulano ali foi promovido e eu não fui. Então, você continua com o seu propósito que os benefícios vão vir, vão vir. Confia que vai vir, confia no processo que ele vem. E eu confiei e o meu veio. E aí, isso é uma dica que, para mim, em nenhum lugar você vai receber essa dica. E para mim funcionou muito bem durante esses 5 anos. Eu sempre quis ajudar o maior número de pessoas e funcionou. E a quinta e última dica que você tem que ter no seu trabalho aí, como postura, além de tudo que eu falei aqui, é a paciência, tá? Então, muitas vezes, igual eu falei, a gente se compara com um coleguinha ali que está recebendo mais, a gente se compara com um amigo ali que foi promovido e a gente vai ficando um pouco chateado. Nossa, não chega a minha vez. Ou, nossa, eu não fui promovido. Não, você tem que ficar feliz pela felicidade do outro, que sua hora vai chegar. Continua fazendo o seu, que sua hora vai chegar. E se não for dentro dessa empresa, vai ser em outra e assim por diante. Fique feliz pela conquista do seu amigo, que sua hora vai chegar. Mas falando aqui de paciência, eu acho que você tem que ter muita paciência para ser promovido. Por que eu falo? Às vezes ela pode ser rápida, quanto às vezes você vai se sentir que está travado, que está estagnado, que é super comum, tá? Se você vê que a sua empresa tem os processos muito travados e tudo mais, eu acho que você tem que colocar na balança, assim, vale a pena ainda continuar investindo aqui, ser uma pessoa melhor para essa empresa, ou eu gasto a minha energia para ir para uma nova, né? Porque assim, se valer a pena continuar nessa,
Beleza, você continua, faz tudo isso que eu falei aqui, as 4 dicas anteriores, e seja paciente, que uma hora a sua promoção vai chegar. Agora, se a empresa tem esses processos mais antigos, é uma empresa que você vê ali que não valoriza ninguém, valoriza só quem puxa saco e tudo mais, não tá dando mais fit com você, faz o seguinte, pega essas 4 dicas aqui que eu dei anteriormente e não aplica nessa empresa. Procura um novo emprego e aí você aplica essas 4 novas dicas que eu dei nesse novo emprego. E aí sim você vai ter a paciência, que é a quinta dica que eu tô dando aqui agora. A questão da paciência, ela serve também para quando você já foi promovido várias vezes ou você foi promovido também para uma área diferente da sua. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu saí de supervisor de atendimento, então eu já tinha sido atendente, já tinha sido atendente pleno, depois eu tinha me tornado supervisor. E aí, quando eu consegui ir para a área de tecnologia, vocês acham que eu também, com 3 meses, só porque eu sou proativo, porque eu tenho todas essas skills que eu contei aqui, eu fui promovido rápido. Pelo contrário, eu fiquei quase 2 anos, 1 ano e meio aí, trabalhando como engenheiro de software júnior. Super normal, porque a curva de aprendizado dessa outra área é diferente. Você tem que ter paciência tanto com você quanto com as pessoas que estão gerenciando você, porque elas não vão te promover de imediato, sabendo que você acabou de chegar ali na área. Então, tenha paciência também para você evoluir como profissional, para você se desenvolver, que uma hora, a sua hora vai chegar, entendeu? Não adianta você querer atropelar as coisas, os processos, que não vai adiantar. Igual, até mesmo fazendo a faculdade, quando eu já estava na área de tecnologia, eu estava terminando a faculdade de gestão da tecnologia da informação. Eu, antes de fazer a faculdade de gestão, eu achava que terminando a faculdade eu já estaria apto a ser gestor de tecnologia. Pelo contrário, quando eu comecei a colocar a mão na massa lá, na área de tecnologia, eu descobri que para você ser gestor da área de tecnologia, te falta muita bagagem, te falta muita skill técnica para você conseguir gerenciar uma equipe. E no início não entrava isso na minha cabeça. Só porque eu tive uma equipe lá na área de atendimento, eu achava que rapidamente eu ia poder assumir novos desafios na área ali de tecnologia também. Só que depois eu comecei a ter paciência comigo também. Por que você não baixa um pouquinho a bola, respeita esse processo, que você assim, você tá dando 3, 4 passos para trás para depois você conseguir correr lá para frente. Hoje, eu acredito que eu já consiga gerenciar uma equipe de tecnologia. Não de qualquer produto, calma. Mas tem muita área aí, tem muito conhecimento que eu adquiri, sendo da área tech ali, que eu não consegui na faculdade, graças a essa minha paciência, tá? Então, galera, nesse vídeo aqui, nesse vídeo que eu acho que não ficou tão rápido, ficou até um pouquinho grande, eu quis trazer para vocês 5 coisas aqui. Uma delas foi a proatividade, foi a inteligência emocional, a paciência, eu acho que também você tem um propósito de vida ligado com o seu trabalho, né? E teve mais um aí que eu não vou lembrar agora. Mas você aplicando todas essas dicas que eu dei agora no decorrer desse vídeo, eu tenho plena certeza que você vai melhorar e muito o seu posicionamento aí na área que você está, na empresa que você está, e você vai começar a ser bem visto aí para ser promovido. E se você acha que você está numa empresa diferente, que ela não te valoriza, não pensa 2 vezes. Começa a estudar, começa a pensar na possibilidade de sair desse emprego. Não fique estagnado aí não, porque da mesma forma que a empresa está perdendo por não promover você, você também está perdendo tempo aí, esperando aí cair do céu essa promoção. Então, vá para um lugar que te valorize, que vai valer muito mais a pena. Então, essas são as dicas que eu tenho para trazer para vocês aqui, desse mundo corporativo, desse meu tempo aí de experiência aí no meu último trabalho. E eu espero que vocês gostem. Eu espero que seja de fato aí rico para vocês. Então, muito obrigado. Não esqueçam de se cadastrar aí, se inscrever no canal, deixar o sininho ativo e de deixar o like no vídeo, tá? Deu trabalho aqui para construir esse conteúdo aqui para vocês. E é nóis, gente. Bem-vindos ao canal do Poly aí e até mais.